Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí. A partir desse vídeo a gente vai desmembrar o nosso curso lá de termodinâmica aplicada, né, termodinâmica para técnicos, em dois módulos. Um módulo ele vai trabalhar com a parte de sistemas de potência, então a gente vai trabalhar principalmente com os sistemas de potência a vapor e com os motores de combustão interna. E um outro módulo vai ser focado na parte de refrigeração, equipamentos, né, e ciclos de refrigeração. Esse vídeo aqui ele inicia o módulo de sistemas de potência a vapor, onde esse módulo ele vai estar baseado nesses três pilares. Né? O primeiro pilar é a caldeira, onde a gente vai estar vendo configurações de caldeira, o que acontece dentro dessa caldeira. Em seguida a gente vai trabalhar as normas, né, principalmente a NR13, que trabalha com caldeiras, vasos de pressão, trocadores de calor e tanques, etc. E um terceiro módulo que vai tratar de operação e manutenção desses sistemas, no caso das caldeiras, que vão alimentar esses sistemas de potência a vapor. Aqui no módulo de caldeiras, né, a gente vai trabalhar iniciando com a importância da energia térmica e partindo de que princípio, né? A maioria, né, grande parte da energia que a gente acaba consumindo ao nosso dia a dia, seja ela elétrica, seja ela transporte automotivo, ela inicialmente, né, ela é removida inicialmente ou convertida inicialmente a partir de uma fonte de energia térmica. E aí eu vou dar exemplos de energia térmica. A gente tem energia térmica associada aos combustíveis, eles vão ter uma energia armazenada, que ao reagir com um comburente no processo de combustão vão estar liberando essa energia. A gente vai ter energia térmica associada a processos de reação nuclear, fissão e fusão nuclear, de forma que a gente também tem energia térmica associada à radiação solar. E essa radiação solar é o que vai levar, por exemplo, à movimentação, a correntes de ventos. Então a energia eólica também tem como fonte principal a energia térmica solar. Então a energia térmica ela tem uma importância muito grande na nossa vida, porque basicamente tudo que a gente consome de energia já foi energia térmica em algum momento. E essa energia térmica ela é principalmente associada ao que? A processos de aquecimento, processos de resfriamento e também de armazenamento dessa energia, certo? Então a gente vai ter energia térmica associada a temperaturas de 0 a 200 graus, que vão estar associados aos processos de aquecimento residencial, comercial e industrial. Essa energia térmica também está associada a processos de cozimento, principalmente em cozinhas industriais e profissionais. E a energia térmica ela também pode ser utilizada em processos de esterilização, principalmente em autoclaves, né, que utilizam de vapor térmico para promover a esterilização, né, a desativação de micróbios, de bactérias que estão contaminando uma dada ferramenta. Acima de 200 graus a gente vai ter energia térmica associada principalmente a processos industriais, a movimentação de eixos, a processos de expansão em termoelétricas, geração de energia elétrica. A gente vai ter energia térmica associada também a fornos, processos de fundição na indústria metalúrgica. E o que é que a gente observa? O vapor ele tem uma importância muito grande no uso da energia térmica. Por quê? Porque o vapor é o meio, né, é um fluido de trabalho, é o meio que a gente tem, vamos dizer assim, mais barato, mais acessível e de certa forma eficiente no transporte e armazenamento de energia térmica. Então, a curtas distâncias, né, a gente tem, por exemplo, a longas distâncias, o que é que a gente utiliza para transporte de energia? A gente utiliza de redes de transmissão de energia elétrica. Porém, a curtas distâncias é viável, né, vale a pena você utilizar do vapor como um meio de transporte e armazenamento de energia. Então, o vapor é amplamente utilizado tanto no setor industrial quanto comercial como meio, né, de transporte e armazenamento de energia térmica. E o que é que a gente faz, né? Como é que a gente armazena energia nesse vapor? Por meio de uma caldeira, que vai pegar o quê? Vai pegar um combustível ou uma outra fonte de energia térmica, vai transferir isso para uma quantidade de líquido, de água pressurizada, promovendo, né, o processo de evaporação e convertendo essa água em vapor. E esse processo de evaporação
ele está associado ao armazenamento de energia nesse vapor. Depois a gente vai ter tubulações onde esse vapor vai ser transportado, e à medida que esse vapor é transportado, ele também vai estar transportando a energia térmica que ele armazena. Portanto, a caldeira, quando a gente trata de sistemas a vapor, a caldeira é o coração, né? Um componente principal que está justamente produzindo vapor. Então, a definição de caldeira, né, baseada na NR3, ela passa em quê? Em um equipamento que produz e acumula vapor. Então, aquele dispositivo que apenas acumula vapor ou aquele dispositivo que apenas produz não é considerado uma caldeira a vapor. Então, ele tem que produzir e acumular vapor. Esse vapor deve estar a uma pressão superior à pressão atmosférica e ele deve ser projetado conforme os códigos pertinentes de projeto, né, de caldeiras a vapor. E aí, a partir dessa definição, o que é que a gente sabe que não são caldeiras? Refervedores não são caldeiras, porque eles são projetados segundo critérios de vasos de pressão, não exatamente caldeiras. Fornos e serpentinas em contato com chama ou calor residual também não são caldeiras, porque eles não acumulam vapor, apesar de produzir vapor, apesar de pegar algum condensado, né, e fazer algum tipo de reaquecimento em vapor ou produção mesmo de vapor, eles não acumulam vapor, então eles também não são classificados como caldeiras. Equipamentos de aquecimento que não vaporizam um fluido térmico, então se você tiver um trocador de calor que faz um aquecimento de vapor ou que faz um aquecimento de líquido, mas que não há mudança de fase nesse dispositivo, ele também não é considerado uma caldeira a vapor. A caldeira a vapor ela pode operar com algumas fontes de calor, né, fontes de energia térmica, na verdade, que podem ser, né, queima de lenha, cavaco, bagaço de cana, casca de coco, muito utilizados aí na indústria. A gente pode também ter a queima de carvão como uma fonte de calor. A gente pode ter aí combustão de gases, GLP e gás natural. A gente pode ter óleos combustíveis e o óleo diesel também como fontes de energia térmica. E a gente pode ter a própria eletricidade, né, como uma fonte de energia térmica, promovendo a evaporação de água, né, produção de vapor. A composição da caldeira se baseia principalmente num combustor, que é o que vai receber o combustível e o comburente, promover a reação de combustão e a partir daí a gente tem a liberação de energia térmica. Ele tem que ter um recipiente de armazenamento de água, que normalmente é o corpo da caldeira, faz esse armazenamento de água. E a gente precisa também ter as serpentinas que vão fazer a troca térmica. Seja uma tubulação onde a água vai estar passando e os gases da combustão passando por fora, ou seja uma tubulação onde vai estar passando os gases de combustão por dentro e a água por fora. A gente tem aqui algumas aplicações. Então a gente tem, por exemplo, aqui aplicações em hospitais e hotéis. E isso é muito importante, por quê? Porque a maioria das caldeiras no Brasil, né, em geral, a maioria das caldeiras vão estar em hospitais e hotéis, né? Porém, elas são caldeiras, né, de menor porte. No setor industrial e termoelétricas, a gente tem caldeiras de grande porte, porém em menor quantidade. Então, qual é a aplicação da caldeira em hospital e em hotel? Ela pode ser utilizada na lavanderia, né, com lavagem de roupas a vapor. Como eu já falei também, nos processos de esterilização, ela pode também estar sendo utilizada. Ela pode ser fonte de aquecimento de água, né, para água quente em processos de banho, né, em sanitários, água quente em banheiro. Ela pode também estar promovendo, né, o efeito de cozimento. A gente pode fornecer esse vapor a alta temperatura, um vapor quente, como uma fonte de calor para o processo de cozimento. Aqui a gente tem uma configuração de uma caldeira. Essa caldeira é uma configuração aquotubular, onde a água passa por dentro das tubulações, né? A gente tem aqui o processo de combustão. Nesse caso aqui, o combustível é a lenha que está sendo queimada. A gente vai ter gases de exaustão promovendo o aquecimento dessa água e, consequentemente, uma evaporação. E esse vapor ele vai atender a esses serviços aqui. Em seguida, ele vai voltar como condensado, né? Normalmente como um condensado. E esse condensado ele pode ser pré-aquecido por meio de um economizador e ele vai ser bombeado, né, de volta para o reservatório, onde ele vai voltar aqui para a caldeira para se tornar vapor novamente.
A gente tem aqui suplemento de água, porque pode se perder água e vapor ao longo de conexões, tubulações, vazamentos ou até mesmo o consumo desse vapor, descarte desse vapor de alguma forma. E aqui é uma configuração, né, também horizontal, aquatubular, adaptada aqui a atender lavanderias, sanitários e cozinhas, principalmente em hospitais e restaurantes, hotéis. A gente tem aplicações também no setor industrial, onde a gente vai ter caldeiras normalmente em configuração vertical, operando com temperaturas mais altas, com pressões mais altas também. E no setor industrial, essa caldeira ela tem como foco fazer o quê? Ela vai consumir algum combustível, né, para ter a reação de combustão, ter gases de exaustão que vão aquecer a água e produzir vapor por meio da evaporação. E esse vapor a alta pressão e temperatura ele tem por finalidade produzir energia elétrica que vai sustentar a própria indústria muitas vezes, e também ele tem por função fazer aquecimento, né, ser fonte de aquecimento para alguns processos. Na indústria de bebidas eu preciso ferver um dado fluido, né, um processo de pasteurização, um processo de aquecimento para fermentação, etc. Muito comum, por exemplo, na indústria de bebidas, na indústria de etanol, sucro, alcooleira. Então a gente tem, né, uma parte desse vapor sendo extraído para processo na indústria, para fazer aquecimento de processo. E aí esse vapor que foi lá, fez um aquecimento, em seguida ele vai volta, né, como condensado para o tanque de alimentação de água lá da caldeira. A gente observa também que no setor industrial a gente tem processos de tratamento da água de reposição, porque a gente precisa de uma água desmineralizada para reduzir os efeitos de incrustação em tubulações. Então esses são alguns aspectos de aplicação de caldeiras no setor industrial. Aqui a gente tem as principais normas associadas a caldeiras, dentre elas a mais conhecida é a NR13, que atualmente trata não apenas de caldeiras, mas de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. A gente tem a NBR 16342 de 2015, que ela trata do ensaio não destrutivo por ultrassom para inspeção de tubos de trocadores de calor e caldeiras pela técnica IRIS. Então é uma metodologia de ensaio. A gente tem a NBR 16035, que trata aqui das caldeiras e vasos de pressão, requisitos mínimos para a construção, dividida essa norma em 5 partes. Essa norma se baseia em algumas seções da ASME, que trata também de caldeiras e vasos de pressão. Também trata de um certo padrão europeu e também em requisitos gerais. Então ela foi publicada de 2012 a 2013, as partes dela, e aí vai tratar dos requisitos mínimos para a construção. Lembrando que a gente vai ter um tópico, né, um vídeo associado apenas às normas, porém é um assunto extenso e a gente vai focar na NR13 nesse vídeo de normas. A gente vai ter a NBR 15151 de 2015, que trata de qualificação e certificação de caldeireiro montador. Então é aquele cara que quer trabalhar com montagem de caldeiras, né, a qualificação e certificação dele. Aqui ela vai tratar os requisitos. A gente tem a NBR ISO 16528 em duas partes, né, parte 1 e parte 2 de 2008, que vai tratar de caldeiras e vasos de pressão, nos requisitos de desempenho e procedimentos para atendimento integral dos requisitos de desempenho delas.